informações em benefício... Opa, deixa eu ver aqui, saiu alguma coisa aqui. A FAMUP, mais uma vez, trazendo informações a respeito de benefícios, aliás, dos sistemas que as prefeituras são obrigadas a utilizarem, de normas que são obrigadas a utilizarem. E, quanto à social, a FAMUP já trouxe 3 cursos, o pessoal de Brasília veio, da Secretaria de Previdência, a Laura, o Thomas, que já fizemos alguns cursos, e desta vez a gente está com um parceiro, que a gente já viu o trabalho deles sendo feito, que é o pessoal da Sanvar, Medicina Ocupacional e Saúde, tem essa parceria com a FAMUP, e em nome do presidente Jorge Coelho, eu queria convidar o Wilton e a Rose para trazer informações para a gente de como é que serão essas obrigações, como é que funciona, tem multa, não vai ter multa, qual o tipo de informação, onde, como, tem exames para fazer, como é que isso funciona? Fiquem à vontade, Will ou Rose, vocês escolhem qual o melhor caminho que deve começar, aí fiquem à vontade para trazer essas informações para o Instituto de Providência, que eu participo, que eu me incluo muito, mas também para as prefeituras, para todos a parte que vai ser obrigada, vai ser envolvida nisso. Amigos, fiquem à vontade. Muito obrigada, senhor Milton. Bom dia, meu nome é Rose Varela, eu sou uma das representantes da Sanvar, especialista em saúde ocupacional, e estou aqui nesse momento, não simplesmente para uma palestra, mas para um diálogo. Tentarei ser clara e objetiva, falar da melhor forma e espero estar à altura do conhecimento dos senhores. Agradecer primeiramente a Deus e iniciando a FAMUP, né, que é uma entidade que eficaz, ágil, que age com uma maestria, representando esses municípios, né, paraibanos, auxiliando da melhor forma possível esses prefeitos, trazendo conhecimento empresas que possam dar um suporte de forma completa, evitando qualquer problemas futuros. Quero agradecer a presença dos gestores e representantes que disponibilizaram um pouco de seu tempo para poder entender a mais esse evento, que não é algo novo. Acredito que vocês já tenham conhecimento, porque já trabalham com o E-Social, só que em uma questão trabalhista e previdenciária. Iremos adentrar nessa parte de saúde e segurança do trabalho. Em relação a essas multas, essas penalidades, os senhores sabem que não precisa necessariamente o município sofrer uma penalidade, uma multa. Basta simplesmente a certidão não sair para que os recursos não sejam disponibilizados. Então, pensando nisso, nós, juntamente com a FAMUP, tendo como seu representante, né, o presidente, o senhor George Coelho, e na pessoa agora do senhor Milton Moreira, agradecer, né, que nos trouxe para esse momento, para tirar as dúvidas, tanto que o nosso material foi preparado das dúvidas que já vêm chegando até nós de forma recorrente, e tentaremos ser objetivos. Então, muitos dos senhores, como eu já falei, né, têm o conhecimento desse programa E-Social, mas de que forma? Colocando informações sobre a parte de salarial, afastamento temporário, como as gestantes, férias, e agora está sendo implementada e cobrada essa questão de segurança e saúde do trabalhador. O Ministério Público ele vem atuando das mais diversas formas em cada região. Uns de forma mais incisiva, outras de uma forma uma notificação menos incisiva, mas mais cedo ou mais tarde chegará para todos. Um exemplo que nós temos, por exemplo, o Ministério Público chegou em um município e eles
pediram os programas que eu falarei mais detalhadamente. E eles deram um prazo de 7 dias para a apresentação desses programas. Aí os senhores podem dizer assim, mas só 7 dias para elaboração é muito pouco. Mas ele não pediu para elaboração, ele pediu para elaboração, porque subentende que esses já estão feitos e implementados. Então, eles podem sim chegar no município dos senhores e perguntar pelos programas, podem perguntar sobre como está sendo a gestão do E-Social e com prazo curto. Vamos falar agora, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Porque travou aqui minha tela, só um minuto. Pronto. Então, vou falar agora aqui um pouco da nossa empresa. A Samvar, ela já tem um know-how na saúde ocupacional, já prestamos serviço a empresas dos mais diversos portes. E também a alguns municípios já conseguimos fechar essa parceria. Temos profissionais da mais ampla diversidade, que atendem à saúde do trabalhador, como médicos do trabalho, enfermeiros, engenheiros, fonoaudiólogos, psicólogos. Atualmente, a nossa sede está na Torre, mas a demanda está crescendo tanto, a procura está crescendo tanto, graças a Deus, que tivemos a necessidade de ampliar a nossa sede, que também vai funcionar, e estamos com a estrutura de mais de 1.000 metros quadrados, já terminando essa reforma. Prestamos os serviços tanto na nossa sede, de forma fixa, ou em loco. Depende da necessidade do nosso contratante. Nós prezamos, né, pela produtividade e rentabilidade no nosso contratante. E por que rentabilidade e produtividade em um local público? Porque à medida que você não paga multa, que você não gasta com isso, os senhores terão um poder maior nessa gestão de finanças. E não deixando a desejar a parte da qualidade de vida do funcionário, do trabalhador. Então, como nós atendemos em loco, nós temos toda uma estrutura que possa ir até os senhores, prestar os serviços de acordo com a necessidade e a contratação de cada um. Então, assim, digamos que os senhores tenham 1.500 funcionários, 2.000 funcionários. Para a gente conseguir dar um atendimento na saúde, a gente tem que ter uma equipe bem montada, com equipamentos qualificados, que a gente possa laudar o que for necessário lá no seu município, sem precisar vir até a sede. Se os senhores têm algum laboratório e com parceria em algum laboratório na sua região, a gente também pode estar fechando essa parceria com o laboratório regional, sendo de toda a responsabilidade o nosso encaminhamento. Aqui é um pouco dos nossos serviços. Nós iniciamos com uma consultoria qualificada em legislação. Por quê? Porque nós observamos que no mercado, com essa obrigatoriedade, veio muitas dúvidas na parte legislativa, na parte das instruções normativas, das normas regulamentadoras que preconiza cada programa. Então, como existia essas dúvidas das mais diversas áreas, trabalhistas, previdenciárias e na medicina do trabalho, a gente tem essa consultoria nessa parte legislativa. Trabalhamos na elaboração de laudos e principais programas. Por quê? O E-Social ele se divide em 3 momentos. Primeiro, na elaboração dos programas. Segundo, na
na realização propriamente dita dos exames, que eu vou falar de forma detalhada, e, por último, a gestão desse programa. Então, a parte inicial, que é a elaboração desses programas, os programas são o PCMSO, o PGR e o LTCAT. São programas que, por exemplo, o PCMSO, ele detalha todos os funcionários, cada função, cada exame relacionado a cada função, e diz a periodicidade que esses exames têm que ser feitos. Se tem que ser feito semestralmente, anualmente, bianualmente, eles falam exatamente isso nesses programas. É como se fosse o norte de como aquilo deve ser feito. O PGR é o gerenciamento de risco, onde eles dizem todos os riscos que cada funcionário está exposto, como risco químico, físico, biológico, e diz o seu grau, se é baixo, se é médio, se é de alta complexidade. E o LTCAT é um laudo técnico do ambiente de trabalho, onde eles colocam, onde eles informam a parte nociva que o trabalhador está exposto, porque, como muitos sabem, existem profissões que têm direito à aposentadoria especial, e esse LTCAS é essencial. São elaborados por profissionais da área médica, da área de segurança do trabalho, e especialistas na área de segurança e saúde do trabalho. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é a realização dos exames ocupacionais. Esses exames são os admissionais, realizados na admissão do funcionário até o primeiro dia antes dele começar a trabalhar. Os demissional, como o próprio nome diz, como ele vai ser demitido, aí você fala, mas os meus funcionários são concursados. Mas nós temos serviços prestados. Nós temos os assessores, nós temos os cargos comissionados, e a partir do momento que há um desligamento contratual, existe uma demissão e tem que passar, sim. O manual do E-Social, ele descreve detalhadamente isso. Então, há uma necessidade, como há uma necessidade de uma mudança de função, se mudar o risco. E onde é que nós temos tudo isso? Dizendo no PCMSO. E esse PCMSO é baseado em quê? Em uma norma regulamentadora, que é a NR7. Então, tudo está interligado. Os exames estão interligados na implementação que está descrita nesses programas. E, por fim, que é o último passo, é a gestão do E-Social, onde nós pegaremos essas informações que colhemos nos exames e vamos informar no E-Social. Tudo ligado à parte de riscos e segurança do trabalho. Temos nós, como os senhores puderam ver, nós temos os três componentes, né? A parte da elaboração, temos a parte da realização dos exames ocupacionais e a gestão do E-Social. Tem municípios que fecham conosco contratando todo o serviço, mas digamos que os senhores achem que o RH sejam capacitados para fazer essa informação do E-Social. Não, meu RH dá conta disso. Tudo bem, eu quero só que vocês façam os exames. Nós iremos ao município dos senhores e prestaremos o serviço da realização dos exames, desde os exames de rotina até os exames complementares, que são a audiometria, a eletroencefalograma, o eletrocardiograma e demais que forem necessários, porque nossa equipe é completa, de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos e psicólogos. Então, assim, temos que pensar na grandiosidade do deslocamento de nossa sede para o município dos senhores, com todo o equipamento para a realização desses exames complementares. Então, assim, pensando nisso, não é qualquer empresa que vai conseguir prestar esse serviço. Então, Uma aí pergunta? os senhores digam, não, mas eu não tenho programa, eu quero a elaboração do programa. A gente faz também a elaboração do programa. Ou os senhores digam, não, eu já tenho o programa, eu quero só que o senhor faça a alimentação no E-Social. A gente também faz. Lembrando que esse programa, uma vez feito, ele tem validade anual e eles têm que estar sempre
sendo validado, que vai ser com as mesmas pessoas que fizeram. Pode falar, senhor Milton. Uma pergunta, talvez para alguns, para mim também, ajudar, até contribuir. Então, vai ser necessário fazer exames, os servidores terão que fazer exames, e essa documentação a gente vai ter que incluir isto dentro do e-social. É isso? Exato. Eu vi você falando vários exames, ou algum tipo de exames, então cada um deles, e dependendo da função de cada um, o exame é igual. Quer dizer, o guarda municipal vai fazer um exame que é igual ao professor, que é igual ao auxiliar administrativo, ou tem exames específicos para cada um? São exames específicos para cada função que é descrito nesse programa. Vamos dar um exemplo. O pessoal da área de saúde, nós preconizamos sorologias do tipo hepatite B, hepatite C. Por quê? Porque são profissionais que lidam diretamente com o risco biológico. Ele vai estar lá diretamente com o doente, ele vai estar aplicando injeção, manipulando sangue. Então, ele precisa dizer ao empregador na admissão, dizendo assim, ó, eu estou limpo, porque até para evitar um futuro processo trabalhista. O senhor concorda que um funcionário ele pode sofrer um acidente de trabalho, só que ele já tem uma hepatite B, uma hepatite C e não dizer, porque o empregador ele não sabe. Aí ele vai, está lá no hospital, se fura com agulha e a gente sabe que o acidente de trabalho, ele dá uma seguridade para o funcionário, ele não pode ser desligado, ele não pode ser demitido, é lei, até um certo tempo, e ele pode dizer, não, eu adquiri isso aqui no trabalho. E como é que quem vai provar que ele não adquiriu no trabalho? Aquela hérnia de disco, aquela questão da hepatite B ou hepatite C. Então, ele pode sim processar o município, ele pode sim processar o empregador e para garantir que ele fique lá. Nós já tivemos, inclusive, exemplos sobre isso. E a nossa equipe da saúde ocupacional é capacitada justamente para poder como é que eu posso dizer aos senhores, assim, ver essa questão de nexo causal, que é o que a gente chama na saúde ocupacional, saber se ele pegou ou não pegou no trabalho. Então, sim, aí pronto, aí um motorista que trabalha de forma diferente, ele tem que fazer, por exemplo, uma audiometria, porque ele precisa de estar com a audição ok. Isso para depois, futuramente, não dizer que ele também adquiriu uma saúde ocupacional naquela função, pessoas que trabalham com tratores, entendeu? Então, assim, é relacionado, os exames é relacionado com cada função. E onde é que a gente se baseia? Se baseia no PCMSO e no PGR. Deu para entender? Vamos então continuar. Temos também a capacitação de equipes, né? A nossa equipe, ela pode capacitar os funcionários dos senhores. Por que isso é importante? Porque acredita-se desde o início da lei do SUS inicial 8080, que diz que é melhor você trabalhar com a parte preventiva do que a curativa. É mais barato vocês terem um profissional treinado e que consiga, apesar dos riscos inerentes à profissão, ele consiga se proteger através dos equipamentos de proteção, individuais e coletivos. Então, um funcionário treinado, ele vai evitar pegar doença ocupacional, ele vai evitar um acidente de trabalho. Então, também nós oferecemos esse treinamento e palestras. E os nossos exames, como já foi dito antes, fornecemos desde o mais simples, o de rotina, até os complementares, que é a audiometria, a acuidade, os eletros, a espirometria, que é a área respiratória. E os senhores ficam à disposição para fechar de forma completa os nossos serviços ou de forma separada, como já explanei há pouco. Então, o que é o E-Social? O E-Social é um programa de agora. Deixa eu ver o chat aqui, tá bombando. Só um minuto, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por um acaso, se eu não conseguir estar lendo o chat, vocês podem interromper e falar a qualquer momento. O E-Social é um programa de agora? Não. Ele é um programa de 2014.
ele foi criado por um decreto 8.373 para poder pegar as informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias em um sistema virtual federal, para que o governo ele consiga ver as informações, porque é muito melhor unificar do que ele trabalhar de forma fiscalizando individualmente, porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, a fiscalização é falha. Pensando nisso, ele disse: vamos criar um programa que todos os trabalhadores, sejam privados ou sejam públicos, serão obrigados a me oferecer, eu, governo federal, as informações que eu preciso. Antes, era só cobrado de forma efetivamente a parte previdenciária e trabalhista. E agora veio a questão da saúde e segurança do trabalhador. O grupo 3 teve o seu limite em janeiro desse ano. E o grupo 4, que são os órgãos públicos, teve o limite em junho, agora desse ano. Aí os senhores podem perguntar: e não era julho? Mas é porque no manual do E-Social, ele diz que os eventos ocorridos em um determinado mês tem até o 15º dia do mês subsequente para informar. Então, tem até o 15º dia, o dia 15 de julho, para informar um evento acontecido em junho. Então, a partir de agora, os senhores podem receber a visita do Ministério Público de uma forma dizendo assim: eu gostaria, gestor, de saber como os senhores já estão implementando esse programa de saúde. E os senhores dizem que ainda não foi implementado, ou seja, a inércia não configura uma boa-fé. Não configura, tipo, não tem explicação. O manual já está aqui, os prazos já estão limite, e a partir de agora os senhores terão 5 dias, 7 dias, para me comprovar, eu, Ministério Público, o que os senhores estão fazendo em relação aos seus funcionários. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo passar de novo. Pronto. E essa nova obrigação veio baseada no quê? Porque tanto a CLT quanto a Constituição Federal, ela preconiza que o trabalhador, independente do regime que trabalhe, seja um regime próprio, seja o regime geral previdenciário, eles têm o direito de ter a sua saúde e a sua segurança, como é que se diz assim, ter essa seguridade. Então, baseado nisso, vieram essas cobranças. E esses eventos, quais são os eventos atuais? Como eu disse, o E-Social ele é de 2014 e existiam eventos que os senhores já trabalhavam. E os atuais são esses, o segundo, o terceiro e o quarto, que é o 2210, o 2220 e o 2240. O 2210 é a comunicação do acidente de trabalho, que, pasmem, mas o tempo limite é um dia após o acidente de trabalho. É o primeiro dia útil após. Então, se o acidente de trabalho aconteceu hoje, os senhores terão até amanhã para informar o ocorrido no E-Social. E o manual do E-Social, ele descreve essas coisas que eu estou falando. Foi baseado nesse manual. O segundo evento é o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador. Esse monitoramento é feito como? Através dos exames, os exames da saúde ocupacional, né? O que é chamado o famoso ASO, que eles são admissional, demissional ou periódico, que vai ser feito baseado no que está escrito nos programas anteriormente citados. E o outro evento é o 2240, que é a condição do ambiente de trabalho com os seus respectivos fatores de risco, dizendo os riscos que cada funcionário corre, os inerentes a cada profissão e o grau, se é mínimo, médio ou máximo. Eles são obrigatórios para todos que Deixa eu te estejam no atrapalhar regime perguntando. geral. Oi? Deixa eu perguntar, atrapalhar e ajudar também ao mesmo tempo. Então, quer dizer que não é só a gente informal e social, não. Quando tiver algum... Preparou aqueles exames, não precisa mais dele, não. Quer dizer, toda vez que tiver algum evento diferente, alguma coisa que venha a acontecer,
precisa ser registrado e tem um prazo para informar isso. Se E perder o prazo, quer dizer, pode ter multa. multa. É, exatamente. Para os senhores terem um exemplo, o acidente de trabalho tem até o primeiro dia útil pós o evento. Os exames têm até o 15º dia subsequente, do mês subsequente. O exame admissional tem até o primeiro dia antes do início do trabalho. Então, se os senhores não informar o exame admissional e colocar no E-Social que o contrato dele, que a admissão dele foi no dia X, vocês já descumpriram o prazo, porque tem que estar até um dia antes do início desse contrato. E que se não fizer, isso gera multa. E se vocês não fizerem novamente com outro colaborador, gerará reincidiva. A multa vai ser duplicada, que é o que eu vou falar lá na frente. Eu Então, todo fazer, mundo posso só pode fazer uma falar. pergunta rapidinho? Já houve um caso aqui no nosso município que o funcionário teve um acidente, só que a gente só soube que ele teve um acidente com 2, 3 dias depois, que foi um acidente de moto e fora do trabalho. Isso aí a gente teria que informar no outro dia? Como? Aí tem que ver o nexo, que é o que a gente chama de nexo causal. Por exemplo, ele estava indo ou vindo para o trabalho. Se ele estava saindo da sua casa indo para o trabalho, o que a gente chama acidente de trajeto, sim, é considerado acidente de trabalho. E aí a gente informa, infelizmente, por isso a importância da capacitação dos funcionários, de informar de imediato, ó, eu não estou comparecendo agora no trabalho porque eu acabei de sofrer um acidente. E sim, e ele tem que estar em horário do trabalho, entendeu? Então, assim, ele tem que estar saindo da sua casa para o trabalho ou saindo do trabalho para a sua casa, sem desvio de rota. Digamos, ele vai para o trabalho, mas ele resolveu passar no supermercado antes para comprar alguma coisa ou numa padaria, isso é configurado o desvio de rota. Então, desconfigura o acidente de trabalho. Então, tem todo um detalhe que a saúde, a equipe ocupacional, a médica, a enfermeira do trabalho, vai estar justamente vendo essa questão de nexo causal para realmente saber. Mas digamos que configure sim o acidente de trabalho, tem que informar o mais breve possível, para que não seja considerado a não informação uma reincidiva. Deu para entender? Eu espero, eu estou tentando ser o mais clara possível, porque eu sei, né, que é uma nomenclatura um pouco diferente para a realidade, como é difícil também o inverso. Mas vamos continuar. Essas multas e essas penalidades vieram de agora? Não. Na verdade, o E-Social ela pegou de uma forma análoga, baseado no decreto-lei área do trabalho, que foi o Decreto-Lei 5.452 de 43. Esse decreto, ele descreve todas as questões do funcionário, do trabalhador, que se for prejudicado em área X ou área Y, a penalidade vai ser essa, e se tiver uma reincidiva, a penalidade vai ser essa. Lá descreve, se o funcionário for prejudicado no exame ocupacional, ele vai ter X penalidades, o empregador, e se ele for uma não informação de um acidente de trabalho. Então, todas essas informações de multas, valores, está justamente nesse decreto. As multas podem variar de um valor irrisório de R$ 402 até mais de R$ 4.000, dependendo do caso. E como manter, né, os prejuízos financeiros longe? A melhor forma é como? É enviar as informações. Eu não vou ler todos os slides com todas as penalidades, mas eu vou citar duas que os senhores poderão entender de uma forma bem básica, bem objetiva. Por exemplo, a não inclusão da admissão, que é quando o trabalhador ele começa a trabalhar, a multa varia de R$ 3.000 por colaborador. Se reincidir, ela duplica. Agora vamos fazer uma continha rápida para os senhores entenderem. R$ 3.000 é um valor barato. É melhor a gente pagar a multa do que contratar uma empresa para fornecer esse serviço. Mas digamos que na prefeitura de vocês, no município dos senhores, tenham 1.500 trabalhadores. Desses 1.500, apenas 100
os senhores esqueceram de informar essa admissão. Então, vamos fazer uma continha. R$ 3.000 vezes 100, só aí vai o quê? R$ 300.000 mensal, né? Então, é uma continha assim, mas só 3 mil. Então, a gente tem que pensar multiplicando pelo número. Uma outra coisa aqui que a gente pode ver são os exames médicos, esses que eu acabei de falar, que são os admissionais, os periódicos demissionais. Olha a multa como é praticamente irrisória, ó, de R$ 402 a 4.025. R$ 402 não é nada. Mas os senhores têm que ver se o funcionário trabalhou numa secretaria e mudou de secretaria, é uma mudança de função. O funcionário, ele é um serviço prestado e foi contratado, trabalhou 3 meses, 4 meses, foi demitido, tem que ter o demissional. O funcionário, ele tanto tem que ter, como é que se diz, essa avaliação nesse, tanto na admissão periódica como demissional. Mas desses 1.500, nesse mês, o senhor teve X que foi admitido, outros demitidos, e vamos pegar um valor de R$ 400, mas o senhor esqueceu de fazer esses exames em 500 colaboradores. 400 multiplicado por 500, só aí vai ser o quê? R$ 300.000 mensal. Então, assim, um valor irrisório de 402, quando a gente multiplica pelos eventos, vai passar de 200.000, R$ 300.000. Como evitaremos essas multas? Evitaremos acompanhando os calendários atualizados, eis a importância da gente saber a data de envio de cada evento. Isso pode ser feito através de uma equipe especializada, qualificada, que tem a responsabilidade com a gestão do município, porque qualquer dado informado de forma equivocada, por exemplo, o colaborador ele é identificado pelo CPF, as empresas são identificadas pelo CNPJ. Se errar um dígito, aquele colaborador ele pode não ser contabilizado. E eu, governo federal, vou dizer assim, ó, aquele colaborador não existe para mim, foi formado de forma equivocada. E se o senhor não for fazer um evento futuro com os dados certos, ele vai ver que deixou em algum momento de ser feito e pode multar o senhor simplesmente por um equívoco, que na verdade o senhor achou, os senhores acharam que estava sendo informado, mas foi informado de forma incorreta. Por isso que é importante ter uma equipe especializada nessa informação. Por isso que deixamos à disposição os nossos serviços, tanto da gestão dessas informações, como dos exames, como da elaboração dos programas. Nós, a empresa, estamos prontas, né, para dar todo o apoio que vocês precisam e merecem. Trabalhamos com parceria e compromisso. Estamos deixando aqui o contato do nosso sócio administrador, o Will Varela, que está assistindo a nossa apresentação e estou à disposição para qualquer dúvida. Se vocês quiserem uma visita, nos visitar ou uma visita em loco, é só entrar em contato com ele. E eu espero ter sido clara. Estou aberta às Pessoal, perguntas. bom dia. Bom dia, bom Tudo dia. bom? Olha, Tudo bom, Silvio, muito Milton? Tudo legal. bom, pessoal? Só me interromper aqui, Will. Muito, muito legal, aproveitando aqui mais uma vez, em nome da FAMUB, em nome do presidente Jorge Coelho, agradecer muita informação aqui que a gente acha, em social eu já fiz, já implantei. Implantei foi nada, tem um monte de coisa para a gente fazer. E se não for, a gente buscando parceria, buscando informação, buscando, descobrindo o pessoal que tem trabalhado, e a gente fica meio solto, né? Porque a gente é muito longa, muito grande. Eu estava vendo aqui, eu peguei, aparece os nomes, mas eu consegui identificar aqui, ó, tem o pessoal de Varginha de Minas Gerais assistindo, o pessoal do Instituto de Previdência, de Macaíba também assistindo. Aí daqui da Paraíba a gente tem Pombal, Sumé, Gujão e outros tantos que não apareceu o nome da cidade e eu não consegui identificar. Mas o pessoal está interessado e Coisa quer boa. sim, vai precisar dessas informações. Então, a parceria da FAMUP com a Sambar pode proporcionar que isso funcione, que a gente tenha um pouquinho menos de dor de cabeça e que essas multas, você fala, pequenininho, R$ 400 irrisório. Quem vai pagar não acha irrisório, não. A gente está tudo doido, preocupado com isso. Will, passa suas informações. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Verdade, verdade, Milton.
Nós vamos também responder o chat. Eu vi aí que o pessoal está cobrando, tem algumas informações aí a mais para a gente passar. Queria, de antemão, agradecer a todos pelo tempo e por toda a dedicação, né, de aprender um pouco mais, porque nós sempre estamos aprendendo, né, gestores. E queria agradecer a você, Milton, a Fagner, ao Pedro, ao presidente George, que está sempre muito preocupado na parte dos municípios, na parte de assessoramento, e é algo realmente bem complicado. Se você fizer aí um cálculo simples de 400 vezes 1.000, dá 400 mil, né? E a maioria, 80% dos nossos municípios tem 500 ou mais funcionários. Então é algo que realmente, e como a Rose falou inicialmente, às vezes você não espera nem chegar à multa, às vezes o próprio Ministério pode simplesmente bloquear uma certidão e aí já atrapalha a vida de todo mundo, né? Você sabe que sem dinheiro o município não consegue sobreviver. Eu vou dar uma olhada aqui, Milton, rapidinho na parte do chat para conseguir tirar algumas dúvidas. Eu vi aqui que o pessoal falou perguntando sobre a data final para a implementação de tudo isso. Na realidade, a data final já se findou, né? Os municípios que não têm ainda essa questão dos programas e não já começou a fazer e informar, já estão passivos de sofrer penalidade desde o dia 17 de julho. Então, é algo que é extremamente urgente e necessário que faça o mais rápido possível. O outro colega aqui perguntou a respeito, o Marcos, se é facultativo o admissional para os órgãos públicos. Na realidade, o que é que acontece? Deixa eu voltar aqui. Se quiser, viu, eu posso responder, viu? É, a lei, ele diz o seguinte, que como é algo novo, e aí a gente está tentando entender, os funcionários efetivos, ele realmente tem essa brecha na lei. Só que é questão de entendimento. Junto com o nosso jurídico e com nossa equipe técnica, nós resolvemos orientar até para preservar os gestores, os prefeitos, como a Rose falou, na questão de um possível ou de um futuro processo, na questão lá do enfermeiro, da hepatite, nós estamos orientando a todos que sejam feitos, pelo menos a parte admissional uma vez, de todos os funcionários, efetivo ou não. Os que não são efetivos, os que são considerados o regime geral, os contratados, comissionados, esse sim é obrigado a ser feito sempre que tanto o admissional, quanto o periódico, quanto o demissional, ou função ou transferência de função. Esses sim são obrigados. Os efetivos tem-se dois entendimentos. Alguns defendem que é bom ser feito, é bom fazer, outros acham que não é necessário. Quando nós somos questionados, orientamos os nossos parceiros a fazer com todo mundo. Como a Rose mesmo falou, caso aconteça um acidente ou alguma coisa, de um exemplo, o enfermeiro dizer que contraiu uma doença ou algum problema no trabalho, você vai ter como comprovar que não, que essa pessoa já tinha esse problema. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma Will, coisa rapidinho para tem aqui o liberar Francisco, vocês. viu, Will? E só E abrindo. Sim, estou ouvindo. O Francisco, ele pergunta se é só para os novatos, para quem foi efetivado agora, ou serve, como você acabou de falar, os contratados, os comissionados, e também para quem já era servidor, que já estavam antigos. É só para os novos ou vale para todo mundo? É para todo mundo. E eu quero aproveitar aqui também para falar com o Todo pessoal mundo. que foi se Todo mundo. identificando. Umbuzeiro, Olho d'Água, Caturité, Alcantil, Cubati, Diamante, Mari, Frei Martim, Buqueirão, Cacerengue, pede para deixar o contato, deixa o contato volta depois no contato, viu? Assunção, Ingá, Sumé eu já tinha falado, Poço Dantas, Natuba, Serraria, aí mais para baixo aqui. Então tem aquela primeira pergunta, se é para só para os novos ou para quem já estava. Vamos responder já essa aí, a gente vai ter outras aqui, Bora. senão a gente vai É, juntar muito e acaba é o complicando. seguinte,
a lei fala que o que não é na gestão pública, a lei é diferente da parte privada, né? A lei pública, ela exige que seja cumprida tudo que está em lei. Você é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer a partir de agora, a partir do dia 17 de julho. Não, você é obrigado antes, mas vai começar a ser cobrado a partir do dia 17 de julho. Então tem que ser feito com todos. Você tem que correr com isso. Você não vai pagar a multa enquanto você não for notificado. Mas se por azar você hoje, quando terminar essa reunião, chegar uma fiscalização aí, você já é punido. E por isso, George, com a sensibilidade enorme que ele tem como presidente, ele correu ao máximo, pediu para que nós tivéssemos total disponibilidade e atenção a todos os municípios para a gente conseguir ir visitar e conseguir realmente começar a implementar o mais rápido possível. Por quê? Não é que tem uma pergunta aqui que diz: será que a gente vai ser multado quando for informado? Isso, eu já ia falar, o Jair Não, eu está acho perguntando que, isso. né? Eu acho que não, mas assim, pode ser que seja uma fiscalização hoje e você seja multado hoje. Então, o bom é que a gente consiga o mais rápido possível dar entrada no processo. Como a gente sabe, nós sabemos, a parte da gestão pública precisa de um trâmite burocrático, né? Então, aí a gente precisa, o mais rápido possível, começar esse trâmite burocrático para conseguir vencer, até para a gente conseguir se defender, dizer, ó, Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eu acho que talvez não cole, mas a gente tem um argumento de dizer, já começamos o processo de Esperar licitação a ou de multa chegar, contratação né, da amigo? empresa, Não espera a multa para não chegar, porque se a gente esperar não isso. fizer nada, ela vai chegar, né? Mas É, qual é o tem, perigo? O tem, perigo é deles pedirem, por exemplo, o programa. Me dê um programa e me dá um prazo de já 7 dias. temos, já E a temos gente não casos, consegue um nossos programa em municípios 7 dias. Pelo temos um contrário, caso já de município, pronto. pode falar, Rose. Já teve casos como ele vai abordar, mas por quê? Porque esses programas, para serem elaborados, eles precisam de várias visitas nos municípios. A gente precisa, a equipe precisa ir lá mensurar o som, mensurar a luminosidade, mensurar tudo isso. Então, a gente precisa ir várias vezes. Então, não é algo que possa ser construído em 7 dias. E é como eu falei, a inércia não vai justificar uma boa-fé. Isso. A Heloíse, ela está perguntando quais profissionais necessários para assinar os laudos ou outros documentos para a inclusão no social. E se é obrigatório a prefeitura ter técnicos de trabalho ativos, engenheiros de trabalho. Aí eu vou aproveitar também aqui e falar que Taperoá, Lucena, Felipe lá de Soledade, da minha Soledade, Felipão, um abração para você, meu Ô, querido. Livramento, Serra da Raiz, pronto, então tem mais essa daqui. Então, quem é que assina? E se é obrigado a prefeitura a ter técnicos do trabalho ou engenheiro do trabalho? Responde, Will, pode falar. Oi? Milton, essa pergunta eu tenho visitado vários municípios, vários. Eu já comecei, né, antes de a procura tá tão grande e na realidade não são muitas empresas capacitadas com know-how de atender município, que são empresas, né, nós vimos como empresas mesmo com mais de 500, 1.000, 1.200, enfim, em número. Então não são várias empresas que têm esse know-how. Então a gente está sendo bem, bem procurado e eu já tenho feito visitas em alguns municípios, inclusive a gente já fechou parceria em muitos. Teve municípios, um exemplo, como a Rose falou, na área aí de Campina Grande, que o Ministério Público ainda estava dentro do prazo, tá? E entenda que antes de julho, de 17 de julho, o Ministério Público ele pedia informação. Ó, vocês já estão cientes que o prazo está acabando, vocês já estão se movimentando, então o Ministério Público já estava bem forte atuando. Tem região que o Ministério Público, eu creio que está deixando para questionar isso depois do dia 17. Só que agora eu acredito que a mudança na parte do Ministério Público e do Trabalho vai ser diferente. Não vai ser mais um informativo, como estava sendo feito, entendeu? O Ministério Público pedia para dizer assim, ó, vocês estão já se movimentando, agora não, agora é mais uma questão já de cobrança mesmo. Vocês têm o programa? Não, então vocês estão errados,
E aí tem pessoas mais positivas que tá achando que vai ter dificuldade, como o próprio Geórgia já nos passou. Teve município que teve dificuldade já de tirar a certidão, então aí já trava recurso, já dificulta, porque eles também têm a consciência que eles não vão aplicar uma multa exorbitante para quebrar o município. Então, o que é que eles fazem? Já bloqueia uma certidão para que você vá e se movimente. Então, para Isso. que isso, vocês gestores não passem por essa dificuldade e sejam cobrados pelos seus prefeitos, quem é responsável por isso, é urgente que a gente marque essa visita e vá até a cidade, conversar com vocês, conversar com o prefeito, mostrar, esclarecer que realmente é urgente isso. Entendeu? Isso. Deixa O eu só dar Marcos uma César, palavrinha aqui, pode falar, rapidinho Ruth. aqui, de uma dúvida que o pessoal continuou falando sobre essa questão do órgão público, né? Ser facultativo. Deixa eu explicar de uma forma técnica mesmo, sem ser algo assim, nós vamos fazer para prevenir. Olha só, o órgão, apesar de ser público, ele existe o regime previdenciário. Existem dois tipos, o geral e o próprio. Tem município que, apesar do servidor ser efetivo, ele não tem um regime próprio. Quando não se tem um regime próprio, ele está incluso, aquele servidor, apesar de ser concursado, ele está incluso no regime geral. Ou seja, se ele se afastar, ele vai ser afastado pelo INSS. E existem as empresas públicas de regime privado, que são o caso da PB Saúde, o caso da EBSER, são concursados? São, mas o regime é o geral. Então, esses, apesar de efetivos, são obrigados. Então, essa questão de facultativo é uma linha muito tênue, entendeu? Por quê? Porque você pode não saber, você, funcionário, pode não saber se você está no geral, não. Eu conheço pouquíssimos, eu acho que quase, eu só conheço um que tem um regime próprio, o restante geralmente está incluso no geral. Então, sim, é obrigado, não é facultativo para fazer. Pode continuar, deixa eu ver se eu O vejo. Marcos César, ele pergunta, e é bom que eu acho que o pessoal pode não ter escutado, e volta de novo, se é obrigado só para os efetivos ou também para comissionados e contratados e outros que virem. E aí aproveitar mais uma vez e falar, olha, pessoal de Ouro Velho, de Picuí, de Buchão, de Riachão, Araçagi, Cacerengue, Desterro. Heloísa perguntou, é lá de Soledade. Heloísa, um beijão, Heloísa. E o Marcos pergunta novamente lá a questão do se é só para contratar, se é só para efetivo ou se é para contratado. E se também para. Quer dizer, foi demitido, vai ter que entrar. Foi admitido, vai ter que entrar. E aqueles exames Isso. periódicos, também como é que isso vai funcionar? Então, é para todos os funcionários, sim, contratados, comissionados e efetivos. E tanto que isso é bem específico no manual do E-Social, não somos nós que estamos dizendo. Inclusive, eu não me lembro bem a página, mas eu acho que é na página 52 a 53, ele vem dizendo, e ele cita cargos comissionados. Então, ele fala todos, os efetivos, ele fala os cargos comissionados e os serviços prestados. Então, foi funcionário, foi trabalhador e está no regime geral da Previdência Social, é obrigatório. E como você falou lá no início, para o Instituto Previdência, os exames, eu sou do Instituto Previdência, né? Então, para ter aposentadoria especial, vão ter que ter alguns relatórios. E se não tiver esse relatório, não vai ter aposentadoria especial. Lembrando ainda que para ter aposentadoria especial, tem que ter uma lei federal disciplinando naquele caso específico e o município também. Então tem que juntar tudo. Aí, claro, tem pessoal que quer se aposentar por especial, mas olha, então o social vai ajudar também nessa parte, porque vai estar lá incluso. Falando do Instituto Previdência, possivelmente a gente vai ter economia no futuro, porque na hora de fazer o estudo atuarial, vai pegar a informação lá do social, que vai estar todo mundo junto, e a Secretaria de Previdência vai fazer, ó, vai verificar. Aí está aqui, o pessoal de Luciana está falando que lá tem o Instituto Previdência e tem regime geral, Cacerengue tem regime geral. Então, não importa se você é regime geral, regime próprio, ó, como o Will falou agora, é para fazer? Faça, rapaz. Tu vai deixar de fazer, procure ele. Não corre o risco de levar multa, não, minha gente. Ave Maria. É. A gente Ô, pode até Milton, tem não. gente Será que a perguntando gente não aí vai que levar se. realmente a multa? E se o Ministério. Vocês É, conhecem o Ministério Público, é legal, né? Passa a mão na cabeça de todo mundo, né? Torna legalzinho, não bota multa para ninguém.
Na Só que não, maioria né? tem geral e Só que próprio, não, Ô, ali, né? ó, Milton, Riachão. é. Ô, Milton, o pessoal está perguntando se vai ser a partir de agora os admitidos e demitidos. Não, é todos. A gente vai ter que ir no município. Quem não tem ainda o programa, o PGR, o PCMSO e o LTCAT, a gente vai ter que produzir baseado em cima de todos os cargos, do prefeito ao porteiro, ao motorista, todos vão incluir. A gente vai fazer o PGR, o pessoal da engenharia passa para o PCMSO, que é a parte médica, vai elaborar quais são cada função, quais exames laboratoriais e complementares. A gente vai levar os médicos, vai atender todos os funcionários. E depois desse passo, que é o terceiro passo, é a informação do social, que vai ter que ser colocado todos os funcionários. A partir de agora, a única diferença é o quê? É que quando tiver uma demissão, uma admissão ou uma mudança de função, vai ter que informar mais brevemente, coisa que não era cobrado. Existia na lei, mas não era cobrado porque estava dentro do prazo. Mas hoje vai ter que ser inserido todos os funcionários e começar do zero, praticamente, entendeu? A dúvida do pessoal é essa. Tem que fazer todo mundo, tem que fazer todo mundo, informar todo mundo e fazer o acompanhamento. Entendeu? Isso. O pessoal Mais aqui de alguma dúvida, Serraria está pessoal? dizendo que já Pergunta. trabalha desde novembro. Ó, uma coisa que me chama muita atenção, que de vez em quando eu fico lembrando, ó, e-social não é só a gente ter colocado aquelas informações lá para trás, não. E-social tem passo contínuo. Então tem que ser informado mensalmente, além da folha, está chegando esses exames, está chegando esse monte de examezinho que a Sanvar pode dar essa ajuda a gente, pode ser entrar com nossa parceria com a FAMUP e trazer essas informações, evitar que a gente pague multa, sai mais barato, sabe? Negócio de multa, e você sabe que multa, quem paga é o Lembrando, Milton, gestor, né? ah, lembrando, Milton, que tem uma diferença. Eu vi aí umas pessoas falando aí no chat sobre o E-Social, sobre a informação. Tem sim uma diferença sobre a parte tributária, que é a parte de funcionarismo de folha, já está sendo feita em muitas prefeituras, mas eu desconheço pouquíssimas prefeituras e estão informando no social a parte de medicina ocupacional. O pessoal aí está dizendo que tem gente que desde novembro está fazendo. Lembrando que para fazer essa parte da informação específica da medicina e segurança do trabalho, você tem que ter o PCMSO, o PGR, o LTCAT e tem que ter feito os exames admissionais, iniciais e periódicos. Se você está informando sem isso, vocês estão completamente errados, tá bom? Mas a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida, esclarecimento, de ir aí no município, independente de onde for, de sentar com a equipe que for de responsabilidade, tirar todas as dúvidas. A gente tem uma equipe também muito boa na parte jurídica, de consultoria e de treinamento, que também está a total disponibilidade, disposição do município, certo? Lembrando que tem essa diferença da parte tributária, que é folha e outras coisas, FGTS e tal, e a parte do, da medicina ocupacional do trabalho, beleza? Aí Isso. O eu Anderson acho está que a falando gente aqui, ô já. Will, o Anderson está falando aqui que está chegando informação para ele sobre isso. Então, solicito que possível mande proposta, o Anderson, a gente vai entrar em contato com ele. O Guto está falando aqui, o É, PPP passou a ser eletrônico a partir de janeiro deste ano, embora o social tenha começado só em junho deste ano. E a Chão também está participando. eu estou à disposição, vou colocar meu número aí, já tem meu e-mail, acho que está lá no slide, né? Ó, o último Ah, slide aí, no se último vocês Isso, olharem, slide. esse no contato chat aí é tem o a meu informação de pessoal, Will lá no início. e isso, meu número aí é o 8780 1415. Eu sou o responsável da parte comercial e administrativa, tem o nosso e-mail, nossa equipe está à disposição para tirar dúvida. Entendemos que cada município tem sua particularidade, então, questão de orçamento, questão de visita, é pessoal, é particular, a gente vai tratar município por município, caso por caso. Não é um valor que eu possa passar, porque não é um valor fixo e geral. Tudo depende da quantidade de funcionários, das funções, de tudo. A gente analisa tudo, de quantas visitas é necessário. Enfim, isso é algo que a gente tem que tratar pessoalmente ou por telefone, enfim, mas de modo bem pessoal de cada município.
entendeu? E eu estou à disposição, tá aí meu e-mail, meu telefone, e a equipe está à disposição para vocês. O que eu posso dizer é, como um conselho de amigo, que corram, porque não é algo rápido, é algo que vocês sabem que tudo que envolve a parte burocrática, né, de município, de licitação, tem município que vai ter que ser licitação por conta do valor que passa, tem município que encaixa dentro da contratação direta, entendeu? E aí a gente vai ver caso a caso e vai correr com isso para a gente conseguir fazer, cumprir tudo que for pedido. Tá bom, Milton? Valeu, Pessoal, se valeu. não tiver mais alguma dúvida, quero Registrar agradecer. aqui a Leve prefeita meu Maria abraço de aí para. Riachão, viu? Registrar aqui Ô, a prefeita Maria, Maria um lá de Riachão, abraço. muito obrigado por estar participando. O interessante dessa live foi o seguinte, ela foi diferente. Ela foi rápida, a gente já está no finalzinho da live, muita informação para despertar mais ainda, aperrear mais ainda a cabeça da gente, saber que tem problema, saber também que a FAMUP está em parceira com o município, em parceria com a Sanvar, vai deixar, já tem os contatos aqui, vocês que tiverem dúvida, alguma dúvida, tirar, perguntar de novo, passa o contato aí para o Will e pergunta a ele se gostou, se não gostou. Olha, cara, falta o que aqui? O meu município não tem isso, só tem tantos funcionários, não tem isso, como é que vai ser? Conversa com o Will, pega informação, a Rosa também vai estar ajudando, e também com a equipe da FAMUP, que caso não consiga falar com o Will, com a Rosa, a gente vai passar a informação para eles. É uma parceria que a gente já viu o trabalho deles, já verificou que ele já trabalha em outro município. Olha, deu certo, está dando certo em outro município. Então, a ideia da FAMUP é isso, é trazer informações, como a gente falou no início. Nós já fizemos 3 cursos anteriores, que era da implementação mesmo, trazendo o pessoal de Brasília, e agora a gente está ampliando, trazendo essa parceria com a Sanvar. Em nome do prefeito, do presidente Jorge Coelho, agradecer a participação de todos vocês, passar a palavra aqui para a Rosa e para o Will também, para a gente ir encerrando essa nossa live, que eu acho que foi muito legal, muito produtiva. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por ter, né, nos ouvido, porque é muito difícil a gente escutar uma coisa que não é da nossa área. É difícil a gente conseguir entender e aprender algo novo em tão pouco tempo, mas como o nosso sócio administrador, né, ele está à disposição para qualquer dúvida. Sabemos que quando vocês sentarem para conversar, a gestão vai haver sim mais dúvida, como vai fazer, e com isso, futuramente, podem entrar em contato com o Will, eu também estou à disposição, nós trabalhamos conjunto, esse e-mail, todos, né? A administração tem esse contato, tem esse acesso, e vai responder de forma mais objetiva e rápida possível. Eu acho que Só só isso. agradecer e dar um abraço aí no coração de vocês, dizer que estou à disposição. Meu amigo Milton, foi um prazer. Meu amigo Fagner, Pedro aí da FAMUP, sempre presente. Meu amigo presidente George. E eu estou aí à disposição de cada um de vocês. O telefone já começou aqui, chegar bastante contato aqui. Eu estou à disposição. Um forte abraço no coração de vocês e até logo. Seu Will, Valeu. Tá. só uma Mais uma pergunta vez, rapidinho. foi alguém falou alguma No coisa? caso, a mesma pergunta do senhor Rinaldo aí, no caso do sistema de folha deve se adaptar a todas as exigências, não é isso? Repete, por Eita, favor, que eu não acho entendi antes. que o pessoal Tá no eu chat já aí, não essa ouvi. a última pergunta do Rinaldo, que também seria a minha. Deixa eu ver aqui no chat, então. Peraí, só um minutinho, eu vou abrir aqui. No caso do sistema de folha, deve se adaptar a todas as exigências. Porque na realidade é o seguinte: apesar de ser não é social, são duas coisas distintas, certo? Continua o sistema de folha, continua, normal, do jeito que você já vem fazendo. O que agora a gente vai ter que incluir, e aí temos um sistema próprio que informamos ao E-Social, é a questão dos exames da periodicidade e da questão da admissional, demissional, essas coisas. É um complemento. Uma coisa não elimina a outra. A questão da folha, vocês continuam. Agora, paralelo a isso, vai ter que ser informado também, ou pela equipe da prefeitura. Tem algumas prefeituras que estão fazendo, estão conseguindo. A gente vai lá, dá o auxílio, treinamento, e estão conseguindo. Outras já, como agora a última prefeitura que eu fui essa semana, disse que eu não quero nem saber por quê. Porque se você faz uma informação errada, ou se você deixa de informar,
O que a lei fala é que já chega a multa imediatamente, você não chega a notificação, entendeu? Então, muitas prefeituras, pelo menos nesse primeiro ano, que é um ano adaptativo, estão querendo que a nossa empresa faça essa informação. A prefeitura continua fazendo a informação da folha e nós fazendo a parte da medicina ocupacional, da segurança do trabalho, que envolve tudo, desde um acidente de trabalho, como admissional, demissional, essas coisas. Então, são duas coisas distintas e paralelas, vão funcionar em conjunto, entendeu? Quando Tem o uma servidor pergunta aqui. pede exoneração, independente se ele pedir ou se ele for colocado para fora, tem que ser feito o demissional, certo? E Isso. lembrando que tem funções que é feito periodicamente, de ano em ano, tem função que é de 2 em 2 anos, mas a gente tem que revalidar o programa anualmente. Se o funcionário se afasta e volta, a gente tem que também atender esse funcionário. E aí são vários casos que a gente vai passando ponto a ponto, certo? Questão do acidente de trabalho, a gente vai criar uma logística junto com o município para vocês informar a gente. E se a gente for o responsável, se nós formos o responsável pela informação do E-Social, a gente vai criar esse vínculo de uma pessoa, informar uma pessoa daqui, um funcionário nosso, para que imediatamente a gente faça o laudo e faça todas as medidas cabíveis para não prejudicar vocês. E também, se não for vocês, aí a gente também orienta para que vocês façam da melhor forma possível. Aí chegou mais algumas perguntas. Foi. Foi. A gente Está vai clara a conseguir aqui necessidade da até. implementação urgente. Parabéns à O FAMUP. colega Oh, obrigado, pergunta. rapaz. A O, FAMUP e a Tem Sanvar uma aí. pergunta antes, Will. No caso, isso. vocês Ah, trabalham, como eu não estou Um conseguindo baixar. sistema ou na parte? não vi aqui, como é? Aqui, se vocês trabalham com um sistema ou é um sistema à parte? É um sistema à parte. Não, na realidade, o E-Social é um sistema nacional. Agora, a gente faz a informação, tem alguns sistemas que a gente alimenta para alimentar o E-Social. O E-Social é algo federal, é igual a Folha. Agora, como tem nos escritórios de contabilidade alguns programas privados que a gente faz a inclusão e eles espelham para o E-Social. A informação vai ser posta no E-Social. Nós, da Sanvar, temos um programa próprio que, pela expertise do tempo que a gente tem já no mercado com empresas de grande porte, a gente conseguimos identificar esse sistema como sendo um sistema facilitador e aí inserimos as informações e esse sistema também ele fica todo o prontuário do funcionário lá, com todos os exames e tal, e a prefeitura pode ter acesso também, dependendo do caso, a esses prontuários, a esse histórico do profissional. Solicita e aí a gente vê aqui como faz, sei lá, num possível, numa necessidade de qualquer for, entendeu? Aí solicita e a gente tem aqui todo o controle do funcionário, desde o primeiro atendimento até o acompanhamento total, certo? Acho Ok, que o tem mais pessoal alguma dúvida de. aí, pessoal? Joia. Bom, aqui, parabéns a família, legal demais. Está tudo junto também passando lá. Obrigado, obrigado. Senhores, queria agradecer, deixar aqui uma informação que essa live foi gravada e vai estar disponível no YouTube, então vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem, tirar a dúvida, pegar o contato do Will, o contato da moça, perguntar a FAMUP, vai ter dúvida, minha gente, olha, a gente só tem dúvida quando a gente começa a operar, começa a mexer, começa a Exatamente. chegar, quando começa a chegar problema. E aí a gente vai buscar a FAMUP, a gente vai buscar a informação dos colegas, os contadores também. A gente, olha, pergunta a contabilidade se ele já tá, se a FIC está funcionando. Que palavra doida é essa, a FIC? Cuidado. Então a gente tem que buscar saber se isso está funcionando, RH se está funcionando, se dá certo a gente instalar esse negócio mesmo. Esse pessoal é sério, trabalha direitinho. O link a gente vai disponibilizar, certo, gente? Possivelmente hoje ou amanhã a gente está disponibilizando e está mandando para todo mundo, toda a prefeitura, os links. Quero agradecer mais uma vez, em nome do presidente Jorge. O Will aqui até lembrou, Fagner, brigadão aqui, o Fagner está na técnica aqui ajudando a gente.
O Pedro ajudando, o Pedro, secretário executivo, top demais, ajudando, articulando toda a FAMURB. Presidente Jorge, manda um abraço a cada um de vocês. Agradecemos a participação, a paciência de cada um de vocês. Como a Rose falou, um assunto novo, um assunto diferente. A gente, às vezes, não quer mais olhar, a gente segurou o público até esse finalzinho. Will, Rose, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigada. E a cada um de vocês que estão com a gente aqui, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Até mais. Até a Tchau, próxima. tchau.